Mais uma live, hoje é quinta-feira e essa quinta-feira é muito especial, beleza? Hoje a gente vai estar com um visionário, amigo nosso, que assim transformou realmente sonhos em realidade, né? Transformou sonhos em metas e metas em realidade, coisas que todo mundo fica assim, uau, será que eu vou fazer isso alguma vez na minha vida? E ele já fez e está fazendo outras mais, e a gente está participando. Tenho o prazer de apresentar ele e o projeto dele hoje. E eu tô super curiosa, porque eu quero saber o que passou na mente dele, como é que surgiu esse projeto, eu quero saber tudo da vida dele, eu quero saber como ele foi criado, se os seus pais já incentivaram desde quando ele era criança a pensar nos outros, como que ele viveu, qual que é se um dia ele pensou em fazer um projeto tão grande. Então a gente já vai começar, porque a gente não pode perder tempo, a gente vai chamar aqui o Guto Oliveira, cofundador do Instituto Luz, para conversar aqui um pouquinho com a gente. Ele já está aqui. Vamos colocar ele e saber. Grande Guto! É ele! E aí, pessoal? Fala, Tudo tchê. bem? E aí, Guto? Tudo bem com Tudo você? legal. Tudo ótimo. Nossa, eu fico até Prazerzão. emocionada, viu, falar com você, porque é um projeto que a gente abraça e vê as coisas acontecendo é bênção. E a gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo, primeiro da pessoa Guto e da pessoa que está por trás das pessoas, né? Que o Guto sozinho não faz nada, mas as pessoas que estão atrás desse projeto tão fantástico, trazendo muita esperança e muita vida e suprindo necessidades básicas. Né? Vocês vão conhecer um pouquinho sobre o Projeto Luz. Legal, obrigado pelo Ó, convite. É, acho que está dando um eco aí, não? não, a gente está te ouvindo bem. Ah, tá. Bem, Tá. Estou muito feliz de estar com vocês. Primeiro pela amizade, pela história que a gente tem juntos aí, né? De demais, né? bastante tempo atrás. O tempo passa rápido. Demais. E Demais. por vocês estarem nos ajudando, né? Colaborando com o Instituto e também ajudando muitas pessoas aí a ter prosperidade, né? Prosperidade não é só dinheiro, mas Não, se a gente organizasse as questões financeiras, facilita, né? com certeza. Qualidade de vida, né, Guto? Com É. certeza, com certeza. Ele já se identificou de onde que ele é, né? Eu ia perguntar de onde que o Guto é, dê as suas sugestões, de onde que ele é. Tomando o que ele está tomando agora, né? Pô, Mas olha, hoje a gente vai esfriou. falar de várias coisinhas, vários pontos, mas a gente vai falar de propósito de vida, vai falar de generosidade, de prosperidade. Mas a gente, como eu falei, a gente quer conhecer um pouquinho você, Guto, o cofundador, a pessoa que por trás desse projeto, que tem levado muita coisa boa, né? Muita esperança, acima de tudo, e muito Deus para a vida, né? Porque Deus É. quer nos usar. Mas conta um pouquinho quem é o Guto, da onde que ele veio. A gente já sabe de onde que você veio, de onde você foi criado, como que foi sua infância, qual a criação que os seus pais, quais as maiores lições que os seus pais te deram, o Tiveram. que você lembra da tua infância? Então, pessoal, eu nasci em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. É uma cidade próxima a Porto Alegre, que é a capital, e uma cidade que tem uma história muito forte com a fabricação de calçados, né? Uhum. A Itália já foi uma vez a meca do calçado, o maior produtor mundial do calçado. Logo depois da Itália, essa produção veio para a nossa região, para Novo Hamburgo. Uhum. Então, as grandes marcas americanas, europeias, o mundo todo fabricava calçado aqui, né? E num passado aí não tão distante, essa produção toda foi para a China, né, para a Ásia, mas ainda a gente tem esse DNA forte aqui. E o meu pai era do setor, ele tinha uma pequena fábrica de palmilhas de calçado, né? E eu Sim. meio que me criei em volta disso, assim. Acontece que meu pai, ele sempre, parece que ele colocou um muro, assim, entre a vida profissional dele e a nossa família, né? A gente não tinha muita relação com essa parte de trabalhar, de ver as coisas funcionarem. Ele sempre nos preservou, dizendo assim, ó, vocês têm que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Mas eu queria minhas coisas, queria sempre, né, comprar minhas, comer hambúrguer, jogar fliperama, essas coisas, e não gostava de ficar pedindo dinheiro para ele. Então eu escondido eu trabalhava. Eu tinha amigos aí que a família tinha mecânica, né? Daí eu ia lá, passava a tarde lixando o baú de caminhão para eles pintarem, para Uau. fazer meu troquinho assim. Então eu tentava buscar minha independência,
né? Em vários sentidos, né? Mesmo não precisando, né? Mesmo não precisando, porque nunca nos Uhum. faltou nada, tudo que Mas a é uma gente independência, né, Guto? Você não precisava, mas você quer ser independente, você quer eu tomar o seu queria, caminho, né? eu queria tomar meu caminho, queria descobrir o mundo assim do meu jeito, né? E assim, a partir daí dos 16 anos, eu comecei a pegar todas as minhas férias escolares, as férias de escola, aquelas férias de 2 meses, e eu juntava a mochila, né? Pegava a mochila, juntava um troquinho, escolhia algum lugar do Brasil, eu viajava. Passava às vezes os 2 meses fora de casa, meus pais quase morriam. Uau. E ia de carona, de caminhão, de ônibus, do jeito que dava, né? Eu precisava ir, e sempre sozinho. Sempre Certo. sozinho, porque eu sabia, eu queria voltar diferente. Eu não sabia o que ia acontecer, eu não era um pensador e tal, não estudava muito assim, mas eu sabia que aquela experiência ia me transformar. E por anos ali eu fazia isso, né? Então sempre tive esse lado meio é, lobo solitário, de fazer as coisas sozinhos e de tentar entender o mundo e as coisas do meu olhar, não em cima do que os outros falavam né, as conclusões dos outros. Eu queria tirar as minhas próprias conclusões. Então era muita curiosidade e Desde muito baseou assim novinho. minha Você estava desde insatisfeito, novinho. né, Guto? Você sabia que o mundo não era só aquilo ali que estavam pregando para você, né? Você É, pensou, tem algo mais. eu queria experimentar coisas, assim, eu queria ter sensações diferentes. Uhum, E, por exemplo, eu nunca, graças a Deus, nunca caí assim para as drogas, para esse tipo de coisa mais hard, né? Eu Uhum. queria, cara, era ver um lugar bonito, conhecer gente diferente, esse tipo de coisa, coisas que me agregassem, né? Que construíssem eu como indivíduo. sim. Fantástico. Isso você é adolescente, com tudo isso passando na cabeça, saindo de casa, querendo se autoconhecer. Exatamente. Fantástico, fantástico. Beleza. E E aquela coisa sem muita preocupação de futuro, né? Era sempre o hoje, assim, agora, né? O que eu vou fazer? Vou para a Sim. direita, vou para a esquerda? Vou caminhar mais, vou parar? Eu vivia sempre o hoje. Isso é uma coisa que é muito latente assim na minha memória. A minha visão de vida, né? Eu acho que do jovem em geral é assim. Era muita intensidade no agora, né? No hoje. E a gente Entendi. perde um pouco disso, né? Quando a gente amadurece, começa a Sim, ver muito amanhã e sim. uhum. Essa fase, assim, no Brasil principalmente, né, Guto? Eu vivi isso também. A adolescência e ali o começo da fase adulta no Brasil, existe aquela pressão, né? De você ter que ter certeza, né? Ter que ter uma certeza daquilo que você vai fazer na sua vida por resto da sua vida, né? Como se fosse, porque é aquela pressão do vestibular, né? Acho que tem muito aí ainda, né? Enem, você tem que fazer uma prova com 17, 18 anos e você tem que ser, né? Parece que só tem 4 opções, né? Médico, dentista, advogado, engenheiro, que se for fora dessas 4, você já é meio doido, né? é, Não sei se ainda é assim. Então, o que que passava pela sua cabeça na época? O que que você achava que você ia ser? Que projeto que você tinha, né, para sua vida nessa época Se quando tá tinha, tudo né? Tão é. novo, mas se já Não. tinha alguma Ou então assim, o que é visão que do a futuro. pressão, que existe uma pressão aí no Brasil, né? Você tem que escolher. Existia alguma pressão? Você tinha algum projeto interno? A pressão exterior te influenciou? Como é que você lidou com isso? cara, o meu grande objetivo, assim, acho que a primeira coisa que eu me lembro, assim, que eu queria realmente me tornar era um músico, era um Músico. baterista, Só. né? Aí Ah, tô lembrado, isso é. também pautou a minha adolescência, né? Eu tocava em bandas e noite e tal, e rock and roll e pá. E só que eu não tive, eu não fui homem o suficiente para perseguir isso, né? Eu fui, Eita, essa história eu já. Olha, Acho que eu ó, já vi uma eu já história ouvi dessa. essa história, hein? Querendo ser Faltou músico. coragem. pô, faltou coragem, cara. E eu, sei lá, eu queria, mas não queria ao mesmo tempo, né? Eu curtia fazer, mas eu acho que tinha um prazo de validade naquele negócio. Aham. Agora, eu também não estava muito certo o que eu queria ser, assim, o que eu queria fazer. Eu sabia o que eu não queria. Eu não queria escolher uma coisa super cedo, né? Cara, Uhum. 16, 17 anos para escolher o que vai ser o É, resto da tua vida. Não, não não tem. Não Cara, tem. não existe. tem como, não tem Não. como. Então, eu não queria me estagnar numa coisa e saber que porque eu ia ter um diploma daquilo, eu ia ter que seguir o resto da vida. Então, eu vou fazer administração de empresas, porque eu já tinha uma veia assim de empreender, de fazer minhas coisas, né? Era o que eu queria, construir
construir o meu negócio, construir as minhas coisas. É um curso que serve para tudo, né? Ah, e para nada ao mesmo tempo, né, cara? Boa. Boa. Pô, eu tava enganando que eu tava aprendendo, os professores enganando que estavam ensinando. Assim que eu passei a faculdade. Zero a Tanto é zero. que, faltando um ano para me formar, eu saí fora, disse que eu não aguentei mais. Eu Um ano cansei. para se formar. Foi tipo, tem uma história bem parecida. Acho que vocês É, conversaram antes, hein? foi combinado. Foi. E, cara, eu não aguentava, porque a faculdade estava né, formatando para ser um bom gerente, um bom administrador. Eu queria loquear, eu queria inventar, aprender, experimentar, né? Então não tava, Não as tava batendo. expectativas não batiam. Então saí fora e adivinha para onde eu fui? Para os Estados Fui para os Unidos. Estados Unidos. E foi aí que a gente se conheceu. Fui aí para a Estado da vizinhança de Florida. vocês. É, para Florida. Guto, naquela época você era muito. Quantos anos você tinha quando você veio para cá? 20 20 e anos. poucos Tinha anos? 20, 21 anos. É. 21 anos. É. Você já te incomodava naquele momento, já assim, ah, qual que é o meu propósito de vida? Para que eu vim aqui nesse mundo? Você já se sentia incomodado ou ainda não, naquela época? Ou você queria mesmo se aventurar? Eu lembro que você queria, por você andava com uma mochila nas costas, fazendo trilha e desbravando o mundo, né? Esse era o Guto. Então, eu fui para aí porque eu queria fazer uma grana rápido, né? Que aqui no Brasil demorava para a gente conquistar essas coisas. E eu queria viajar o mundo de mochila. Eu lembro. Então eu fiquei, acho que foi um ano aí trabalhando, tal, aí consegui comprar minha mochila, tomei as vacinas que eu precisava tomar para ir para a África, juntei meu troquinho e comprei a passagem. Eu comprei a passagem de Fort Lauderdale para Cape Town, no sul da África. Naquela época. Naquela Uau! época, estava pronto. Mas eu lembro desse avião. A gente morava ali perto. Era um 747 bonito que saía, né? Direto, o olho direto. Olha aí, ó, tu vê, né, cara? Eu fui, e aí mais vocês falam muito em metas, né? Então eu coloquei essa meta, saí da minha zona de conforto, fui, conquistei o que eu queria, estava pronto para ir. Um ano. Só que, em paralelo, eu estava namorando a Jane, né? A gente estava namorando, estava morando junto, e eu me aprofundei aí com uma coisa que eu não dava muita bola aqui no Brasil, que era com Deus, né? Quer dizer, eu sempre fui muito, muito ligado a Deus, sempre tive uma espiritualidade muito forte, mas sem bandeira, era a minha história. Mas aí eu comecei a entender mais, estudar mais, tal. E aí, faltando 3 dias para minha viagem, aí acho que foi a primeira vez que eu realmente senti Deus falando comigo. De verdade, assim. Ele falou, cara, ó, tu veio até aqui, né? Tá tudo aí, conquistou, chegou onde tu queria, pode ir, né? Tu quer ir? Pode ir, eu vou cuidar de ti. Onde tu for, eu vou cuidar de ti. Mas eu tenho um outro plano para ti. E esse plano eu não posso te revelar, mas tu tem me conhecido agora com mais profundidade e tal. E tu sabe que o que eu tenho para meus filhos é sempre o melhor. E tá nas tuas mãos. Tu pode optar e seguir o teu sonho ou seguir o meu caminho. E, cara, eu com 21 anos, né? O sonho da minha vida, que era fazer essa viagem. Pronto, era só ir. Assim, num piscar de olhos, eu pensei, cara, eu não. Aí ele colocou algumas coisas, né, que eu vivia, muita fuga, assim. Tipo, tudo que eu queria, eu ia conquistar. Eu lutava. Quando eu ia conquistar, eu falava assim: ah, não quero mais, não preciso. Perdi a graça. Agora eu quero isso. Aí eu ia lá. Quando eu tava quase conquistando, não quero mais. E assim Mas era com coisa assim pessoas. que não tinha nada a ver ou pelo menos era relacionado? Qualquer coisa, cara, qualquer meta que eu colocava, tanto de coisas físicas até pessoas, de relação, preciso conquistar aquela pessoa. Ia, quando tava, não quero mais. Então era uma fuga, porque se eu pegasse aquilo, né, se eu assumisse, era responsabilidade. E eu Você fugia da responsabilidade. Então eu estava mal acostumado, assim, de conquistar. Eu conquistava, mas daí eu não queria, eu queria a próxima. Então era um ciclo que não me fazia bem, no final das contas. Eu estava sempre fugindo e eu não desfrutava da vitória, né? Nunca desfrutava. Eu estava sempre perseguindo. E aí caiu essa ficha. E aí, cara, rapidinho, aí eu e a Jane tava, daqui a 3 dias estou indo, acabou, não sei o quê, nós brigamos e tal. E aí eu saí para caminhar, Deus falou tudo isso aí comigo, eu voltei, peguei a passagem assim, né? Falei, isso aqui é o problema? Dela, os dois chorando, eu rasguei a passagem.
Aí foi Romântica aí, aquele, nossa, romântica. foi muito legal. E aí não fui viajar e aí assumi ela, né? Nos casamos e tal, e aí a vida tomou um outro rumo, né? Sim. Que não foi mais esse ciclo de quase conquistas e fugas, né? E foi de virar homenzinho. Sim. E aí houve uma maturidade depois disso, porque você vivia numa inconstância, então não tinha ainda muito novo ainda essa lance de não, eu vim para este mundo para isso, meu propósito é isso. Então você não tinha nessa época ainda, Eu antes acho do que eu, casamento, nada disso. Você queria curtir. eu acho que a maturidade ainda não chegou assim, na real, mas tá buscando, né? Eu não tinha muito disso, não, de objetivos assim a longo prazo, sabe? Pô, ter o propósito, ter o porquê, a razão. Talvez por sempre viver aquele momento do presente com intensidade, eu Sim, não ficava muito remoendo essas coisas, como eu não fico até hoje. Eu acho que assim, quando a pessoa busca, quando ela está numa busca, seja ela qual for, as coisas vão acontecendo. E essas coisas elas vão sedimentando e vão confirmando aquele caminho. Né? Eu Sim, acho que talvez, sei lá, pensando de forma rasa, mais importante que o propósito é entender que caminho que eu estou seguindo, para onde esse caminho vai levar, com sim, né? certeza. sem dúvida. Porque Sim. eu vejo assim muitos amigos hoje da nossa faixa etária aí dos 40 anos, com família, né, super bem estruturados, infelizes, por quê? Porque lá, quando eu saí para fazer minhas loucuras e conhecer as coisas, aliás, eu escolhi as portas que eu queria abrir, eu criei as minhas oportunidades. Umas deram super certo, outras super errado. Mas eu tive vamos lá, essa audácia, né, de abrir as minhas portas. A maioria das pessoas entra em portas que se abrem. Pô, é uma oportunidade, a porta abriu e ela entra. Mas ela não vê ali que plaquinha está escrito, né, para onde vai, ou se é para lá que ela vai, que ela quer ir mesmo. Então a portinha abre, ela entra. Daqui a pouco outra portinha abre, ela vai, passa 10, 20, 30 anos, cara, tô com minha casa, meus carros, viagem todo ano, restaurante, mas estou infeliz. Porque talvez a minha essência, o que eu queria realmente é morar num sítio, ter uma vida tranquila, e hoje eu estou em Nova York, ganhando rios de dinheiro, mas fora do meu ambiente, né? Fora de onde eu deveria estar. Sim, sim. E ali, depois, vocês se casaram, você abandonou a gente, voltou para o Brasil. Conta o rumo. Conseguiu o que você queria aqui nos Estados Unidos, né? Cara, Voltou falando, não, é, agora eu quero mais. Consegui minha graninha, o que que eu vou fazer, né? pois Voltou é, para o Brasil. a gente casou. Você foi para a África, né? Daqui você foi para a África, você falou? Não, 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 você não. rasgou a Ah, você rasgou, passagem. perdão. Não Você, desisti. você, aí vocês se casaram, voltaram para o Brasil. Voltamos para cá, né? Fizemos um troquinho aí para poder voltar. A ideia era assim, era voltar ao Brasil com dinheiro para comprar um apartamento pequenininho, um carrinho mil pequenininho e ter dinheiro para 2 anos, né, contadinho, porque nesses 2 anos ou vai ou racha, né? Alguma coisa tinha que acontecer Com certeza. Sim, para estabilizar a vida, né? E o sim. curioso é que, cara, eu voltei com um chamado muito forte, assim, que eu achei que era para ser pastor. Achei que era para ser pastor. Eu Eu não vou lembro. voltar, vou fazer teologia e tal, né? Meio que decidido assim, mas daí as coisas começaram a acontecer nos negócios, né? E Uhum. foi por outro caminho e eu segui isso ali e fui, né? Mas esse chamado, depois que eu vim entender, né, o que realmente era. Mas a gente voltou e começamos a vida, né? Eu comecei com um negócio de uma trading com empresas da Ásia, matéria-prima aqui para empresas do Brasil, né? E começou a desenrolar e a coisa foi indo. Aí formou família, tem 2 filhos lindos. Graças a Deus. Qual que é a idade deles hoje? Já estão quase um adolescentes. O Caio está com 13, 13 Caio está anos. com 13 e a Sofia com 11. Né? Uau, uau. E aí faz a pergunta, Alan, da viagem. Depois de estar com 2 filhos. Não, primeiro deixa eu falar assim uma coisa. Porque, gente, a gente vai conhecer o Guto, ele sempre foi essa pessoa aí aventureira, um desbravador. E eu tenho um pouco dessa veia também aventureira. Eu queria fazer coisas diferentes para a gente depois chegar lá na frente. Nossa, eu tinha um sonho. Aí só ficou no sonho. Você não colocou a mão na massa. E eu tenho uma vontade aí
atravessar os Estados Unidos de bicicleta. Ah, que Mas o legal. Guto, e vai acontecer o ano que vem, o Oh, Guto, gente, ele fez uma viagem. A gente queria atravessar os Estados Unidos de bicicleta. Ele Ele quer queria atravessar atravessar o o mundo mundo de de Jeep Jeep com os com filhos, duas crianças. com duas crianças e com a esposa. É um projeto enorme, porque você não foi. acorda falando, vamos viajar o mundo, tem toda uma logística, uma estatística, projetos Um ali, um planejamento fora planejamento da, né? financeiro. Plano A, B, C e D, né, Guto? Pra você fazer isso que você fez. Né? Ele vai falar um pouco, mas no final, quando você falar um pouquinho desse projeto, que já começou ali, né? É um projeto enorme e vocês conquistaram isso, ficaram um tempo na estrada. Mas qual que era o propósito principal? Eu acho que nem no começo, talvez você pensava que era um propósito, no final você acabou com essa aventura pensando de forma diferente, talvez já vai te preparando para algo maior. Fala um pouquinho aí como começou esse projeto e como que vocês, como família, saíram dessa viagem. Então, para quem não sabe, eu viajei com minha família de 2015 a final de 2018. Deu 3 anos, quase 3 anos e meio. A gente saiu aqui do Rio Grande do Sul com uma Toyota Bandeirantes, que é um Jeep, uma barraca em cima do teto e a cozinha atrás abrindo a porta, assim, super espartano, né? E a gente fez todas as Américas, parte da Europa e parte da África. Tá? Quanto Por tempo que de que nós chegamos? planejamento, Guto? Um ano exato, um Vocês ano, pensaram em fazer 365 isso dias. e começou a colocar em prática. É. Um ano. Então, nós voltamos para o Brasil, né, daquela história antiga ali, e aí a gente começou a trabalhar, começou a conquistar, botar meta, querer fazer acontecer e tal, e tal, e tal. E eu sempre tive um sonho, assim, meu ideal de negócio era ter 5 empresas diferentes, em 5 empresas pequenas, em 5 áreas diferentes. Porque cada área que tu entra é um mundo novo, é gente nova, são conversas novas, é aprendizado. Tem mais uma vez questão de se autodesenvolver, né? Para mim, uma escola, um negócio era uma escola. Então, eu abandonei a faculdade, mas não parei de estudar. Em vez de buscar o diploma, eu fui buscar habilidades. O que eu preciso saber para fazer isso? O que eu preciso saber para fazer aquilo? Ia buscar isso, falar com gente que sabia, fazer curso, etc. Então, sempre busquei, né? Bastante informação e instrução. Então, os negócios começaram a dar certo. Olha como Deus é. Quando eu voltei, quando eu comecei esse negócio aí com a China, que foi o primeiro país que comecei a trabalhar com empresas fornecedoras, cara, eu tinha 24 anos, né, era um piá, ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém no mercado, eu não sabia nada sobre o material que eu estava trabalhando, eu sabia lá se aquela fábrica na China existia, comecei do -1, não foi nem do zero. Mas, né, vamos fazer dar certo, tal. Em 3 anos, eu estava com 20% do mercado brasileiro desse produto nas minhas mãos. Uau. 3 anos, tá? Só milagre. Então, a gente teve uma prosperidade, a gente conquistou assim, um patamar bem legal. E aí eu comecei a botar em prática aquele ideal de ter os 5 negócios, né? Aí abri uma loja aqui, investi com um cara numa loja aqui, aí comecei a mexer com um negócio de tecnologia, com startups, mentoria aqui, tal. Aí montei um espaço de coworking, que foi um dos primeiros do Brasil, esses escritórios compartilhados. Então comecei a botar em prática aquele meu plano, né? Meio que para mim fazia sentido na época, né? Sim. E aí o que aconteceu? Eu virei uma lista, uma to-do list. Eu virei minha lista, eu não podia sair dali. Eu perdi a minha identidade, eu estava 100% dedicado aos negócios, porque se eu parasse, né, ou as coisas não aconteciam, ou problemas viriam, e aí cobertor curto, né? Tapa a cabeça, os pés ficam de fora. Então a família sofreu. As crianças sentiam minha falta, comecei a ter muito conflito com a Janete, a gente começou a brigar muito, assim, foi um período... Óbvio, né? Cara, foi um inferno assim na Terra, né? Quem via de fora, casal novo aí, caminhonete do ano, casa própria, tá maravilhoso, né? Mas lá atrás, nos bastidores, não era tão bonito assim. E a gente começou a tentar entender o que tinha acontecido, né? Por que a gente estava daquele jeito? Sim. Vamos trocar de casa, porque a gente mora num sítio ainda, né? Morava num sítio e vida na cidade. Então todo dia descia, cada um com um filho, 2 carros, almoçava fora, escola. A vida era um caos, a gente estava sempre, nunca parava para descansar.
vamos mudar de casa. Aí fomos ver casa na cidade e tal. Não, vamos mudar de cidade. Tá, mas para onde? Ah, vamos mudar de país, né? Começou. E aí, não, vamos orar, vamos ver o que Deus quer. Aí começou a voltar, assim, para mim e para ela, algumas paixões da adolescência. Para mim voltou a questão da fotografia, do carro, né? Enfim, a história é longa, mas eu vou tentar resumir aqui. E aí chegou uma hora que, cara, a gente começou a pegar essas pecinhas e montar o quebra-cabeça. E era para fazer assim, ó, passar régua na vida, pegar aquele carro que eu tinha recém comprado e viajar o mundo. Não, não pode ser isso aí. Não tá louco. Não, mas é uma coisa que você. Aí entrou, né? Eu fui para os Estados Unidos para viajar o mundo sozinho. E agora Deus me colocou numa situação onde eu podia fazer isso em outras condições, com família. E foi muito legal. E aí nós decidimos ir. E a gente tinha feito uma viagem daqui do sul para Paraty, no Rio, com esse carro, né? Ficamos acho que 12 dias na estrada. E na volta a gente parou em Garopaba, em Santa Catarina. Sempre foi o nosso refúgio ali. Ah, que aventura legal, que dias legais e tal. E aí eu falei para a Ned, e se a gente fizesse isso mais longo, assim? Mais longo quanto? Ah, sei lá, vamos pro Uruguai ali e tal. Tá, se a gente desse a volta ao mundo. Ah, tá, mas quando? Ela falou, mais pra frente, né? Quando as crianças estiverem encaminhadas e tal. Não, se é pra ir, vamos agora. Porque depois nós vamos estar velho. Tá, então vamos. Era dia 20 de setembro de 2014, essa conversa. E a gente falou, então 20 de setembro de 2015, a gente parte. E aí foi. Uau. Foi assim que aconteceu. E aconteceu, e fez foi. acontecer, não deixou só num sonho. E a experiência, como que... O sonho virou meta foram e a meta virou realidade. 3 anos e meio, vocês imaginam, né? O foco agora é o Projeto Luz, mas vocês imaginam, nesses 3 anos e meio, quanta experiência de vida que principalmente com vocês como casal, mas com os filhos, vão levar para o resto da vida. Como que a Guto, a família do Guto entraram de vida, né? Entrou nesse projeto, nessa aventura, e como que vocês saíram assim de crescimento pessoal, crescimento familiar, crescimento espiritual? Como que vocês se identificam assim? Cara, assim, a gente saiu para essa viagem meio em crise ainda, né? A gente não estava resolvido, a gente foi em situação de tensão. Né? Tava bem tenso ainda. A gente viu muitos casais que foram se separarem no caminho. Sério? Porque não é férias, né, meu? Não é hotelzinho, restaurante. Todo dia é um desafio. O jeito que a gente viajou, que era sempre acampando, e a gente acordava, não sabia para onde ir, e depois que ia, não sabia onde ia dormir. E era desafio. Ensinando as crianças na estrada, cozinhando, vendo coisa de visto, vendo viagem, loucura, loucura. É um então, cigano, um circo. Cigano. Família nômade, né? Isso. Mas isso nos uniu de um jeito, cara, nos curou. Curou nosso relacionamento, deu uma união muito grande entre a família, né? A gente é muito grudado um no outro. E agora cada um teve a sua sacada dessa história toda, né? Eu me tornei um cara muito mais tranquilo. Eu era muito preocupado com o futuro, né? De dinheiro, né? Eu precisava ter uma reserva de 3 anos. Se eu tivesse menos de 3 anos, eu já me apavorava. Uau. E olha que absurdo, né? É absurdo. 3 anos. 3 anos, cara. 3 anos era minha reserva. Preocupado. E com tudo que aconteceu lá, né? Putz, tudo se dá um jeito na vida. Eu voltei super relaxado. Tá? Isso me ajudou muito a confiar mais em Deus, né? E também na própria capacidade de fazer as coisas, de virar o jogo se for preciso. Isso. Então eu relaxei. É um controle de ansiedade, né, Guto? Porque hoje você fala isso, né? A gente como provedor, né, pai, a ansiedade é uma das doenças que, se você não dominar, vira depressão, né? Uma está muito relacionada à outra. Então, quer dizer, uma coisa que de repente pioraria essa ansiedade, você está me dizendo que você resolveu ela, né? Então, tratamento de choque. Eu sei que tem que pior não fica. Projeto de livro, hein, Guto? Projeto de livro, porque o que deve ter sido milagres e atrás de milagres e providências, isso é um livro aí motivacional de vida real, né? O que vocês passaram.
Fica a dica. Sim, A sim. gente é o primeiro comprador. Legal. Vamos falar um pouquinho do projeto do Instituto Luz? Vamos, Então vamos lá, vamos. Vamos voltaram para falar, porque casa agora o e projeto... de repente uma senhora Janete assiste um vídeo do Piauí, um gaúcho vindo do Piauí e começa a cutucar você debaixo da mesa, assim, né? Foi muito curioso, assim. E eu tinha falado daquele chamado, né, que eu tinha sentido na volta dos Estados Unidos, lá que eu achei que era para ser pastor, e não era. Era para passar por tudo que eu tinha passado, né, e para começar a se dedicar a uma outra coisa. Pastorear de outra maneira, né? Acho que sim, né? E durante a viagem, quando a gente estava no Equador, tinha dado um terremoto muito forte lá em 2016. E aí a gente, pô, queremos ajudar, queremos ajudar. E a gente foi atrás de um grupo lá de voluntários. A gente ficou um mês com esses caras, vivendo com eles em barracas, comendo atum todos os dias, só atum, que eram as Nossa. doações que o grupo recebia, para ajudar o povo lá que tinha perdido tudo, né? E o cara essa história é importante. O cara que liderava esse grupo de voluntários, porque enquanto tinha mídia do mundo todo lá, as ONGs, as grandes ONGs do mundo estavam lá. Quando as câmeras foram embora, todo mundo sumiu. Sim. Eu não acreditei naquilo. Eu não acreditei. E aí ficou só esse grupinho de umas 20 pessoas lá, e o líder desse grupo, que se formou de forma orgânica lá, esse cara era assessor do presidente do Equador, um economista, um cara novo, assim, o cara foi com 16 anos para Harvard, ele era uma sumidade, assim, e ele largou os trabalhos dele e se dedicou a isso aí. E esse cara meio que me pegou para ser o braço direito lá. Então eu vi toda essa questão do trabalho social de um outro ponto de vista. Ponto de vista mais de visão, de organização, né, de entender, né, o papel de cada um ali, e foi muito legal. Aí voltamos para cá, aí a Jane vai em Novo Hamburgo na igreja, vê o Robson Fonseca cantar, e o Robson Fonseca, né, há 10 anos como um embaixador do Piauí, apaixonado pelo estado, fala do problema lá que ele vivia, que ele vivenciou no Piauí, da falta de água, e quando ele fala em falta de água, a Janete, né, aí prende ela. Porque quando a gente voltou para o Brasil, a gente tinha passado os 6 últimos meses no noroeste da África, entre Marrocos, Saara Ocidental e Mauritânia e Senegal. Ou seja, no deserto do Saara, né? Água Total. muito complicado. E ela teve desidratação, ela passou muito mal. Então aquilo tocou ela. E ela chegou em casa e falou, ó, aquela semana toda eram 2 palavras. Era Robson e Piauí. Robson e Piauí. Robson. E aí o Robson, que é de Brasília, volta para o Sul uns 15 dias depois para fazer uma outra apresentação musical. E a gente vai conversar com ele, procura entender então essa história do Piauí, o projeto, né? Ele mostra um documentário que ele fez, e aí eu me proponho ir com ele ao Piauí para conhecer, para ver com os meus olhos, né? Precisava entender aquilo lá. E aí eu e ele, a gente foi para o Piauí, a gente ficou uma semana lá rodando o estado para tudo que é lado, e aí Deus me tocou. E aí falou assim, ó, cara, porque qual era a minha ideia? Cara, eu vou desenhar uma operação aqui para ajudar o Robson, vou entregar o projetinho e bye bye, né? Porque eu não quero mais voltar à minha vida louca de antes, né? Agora eu quero tranquilidade, paz e tal. E aí Deus falou, olha, meu, tu quer descansar? Não é agora, é mais para frente, tu vai descansar, mas agora tem que arregaçar as manguinhas e trabalhar. Tem muito trabalho. Tem muito trabalho, né? Então a gente começou a desenhar um instituto. Né? Começou a desenhar, Deus começou a trazer pessoas, e, né, convites foram feitos, começou a montar uma equipe e começar a estruturar o trabalho, buscar as comunidades, buscar uma rede de apoio, né? E a gente segue ainda nessa construção dessa comunidade, que é o Instituto Luz. Eu ia fazer uma pergunta, mas você já respondeu. Se você acredita que o projeto Instituto Luz é agora um dos maiores projetos que Deus colocou nas suas mãos para desenvolver? Sem dúvida. O mais nobre, sem dúvida. E que tem me envolvido bastante e que eu estou adorando, assim. Porque é outra escola, cara, é outra escola. Que não é só agora o projeto Família, o projeto Guto, o empreendedor. Agora ele se
É o Guto empreendedor para ajudar a mudar um pouco do mundo, né, Guto? É o seu legado, né? Isso. Agora, eu acredito que agora a gente está falando de propósito, é tocar Sim, vidas, é levar Deus assim, na real, né? Suprindo as necessidades básicas. E a gente nem precisa, Espiritual e material, né, Guto? e não precisa nem falar, né? não As precisa, Ivana, ações, não precisa não nem precisa. abrir a Bíblia, É. falar de Deus, não, vocês estão personificando a Deus. Mas fala um pouquinho, Guto, como é a questão da organização do projeto. Eu vi no site do Instituto Luz, dá uma olhadinha, vocês que vão assistir, estão assistindo e vão assistir a gente aí no futuro, tem ali, só faz um Google, Instituto Luz, LUUS. Ou então aqui pelo Instagram mesmo, se você vê o pessoal que está assistindo Sim, a nossa sim, live, né, pelo nosso aqui do Passo Financeira, entra aqui em cima da live, tem lá o link do Guto, do Luz, do que é Instituto Luz, que vai ter toda a informação ali. que na verdade não é Luz, é LUZ, não. Olha Não só, é é luz logia. A sigla significa logística unindo solidariedade e sustentabilidade. E se tem toda uma organização para isso acontecer de forma orgânica, de forma bem estruturada. Eu estava conversando com a minha irmã essa semana e ela tem uma pessoa que trabalha com ela já há muito tempo e vive assim em pobreza, mora em perto de córrego. E eu fiquei, sabe aquela agonia, igual que você ficou ali, ai, o terremoto, e a gente vê tanto caos, tantas pessoas precisando da nossa ajuda, que a gente, assim, eu queria ter mais para ajudar mais. E a gente fica meio assim, mas se eu der, será que eu não vou estar dando o peixe, não a vara, não ensinando as pessoas a pescar? E a gente fica, será que ela vai se acomodar nessa situação? E o Instituto Luz, ele pensou em tudo isso. Não só ir lá, dar o dinheiro, toma aqui uma cesta básica, mas ele começou nesse processo. Conta um É uma pouquinho mais. solução de longo prazo, né, Guto? Ele tem 3 fases, tem 3 intervenções. É achar necessidade e depois desenvolver. Conta um pouquinho aí dessas estratégias. Legal. Uma outra importante também, antes de eu ir para o Piauí, dessa viagem que eu fiz com o Robson, a primeira, teve aqui em casa uma outra família de viajantes que estava com motorhome, ficaram alguns dias aqui para descansar, nos conhecer e tal. E a menina Carol, eu descobri com ela aqui em casa, que ela tinha trabalhado há 10 anos já, fazia 10 anos que ela trabalhava, medindo, fazendo análise de impacto de projetos sociais de ONGs. Uau. Então ela caiu dentro da minha casa antes da primeira viagem. E enquanto eles estavam aqui, eu tive que viajar, tive que ir aos Estados Unidos, a Michigan, e passei em Nova York na volta, e fui na igreja do Brooklyn, lá, a igreja adventista do Brooklyn, para ver música e tal. Almocei lá, estava almoçando, e chegou uma senhorinha lá, eu sou obreira bíblica da igreja e tal. Começou a falar do nada. Eu tive agora em Belize, que minha família é de Belize, a gente precisava de um terreno para construir não sei o que lá. Sabe o que eu fiz? Eu fui no presidente do Belize e pedi, e ele me deu. Daí ele olhou para mim assim, ó, não tenha medo de pedir. O teu pai é dono de tudo. Eu falei, cara, por que essa mulher tá bom? Depois que eu vim entender o porquê dessas preparações, né? Uau. Sim. Mas então a gente já começou tendo essa visão assim de quem, vamos lá, menos romantizada, né? Mais realista. Então quando a gente começou a estruturar um instituto, né, que começou com a água, né, o chamado do Robson lá era a seca, a sede, a falta de água. Isso toca muito, tocou ele muito, e foi isso que trouxe todo mundo para esse movimento, né? Só que a gente entendeu que a água resolve parte do problema, parte muito grande, né? Que sem água não há vida. Sim. Mas a gente queria, acho que Deus colocou no nosso coração o desejo de fazer mais por eles, né? De esticar um pouco mais esse processo de transformação social e criar uma jornada com essas comunidades, onde a gente leva eles do ponto A, que é o que eles estão hoje, que é cheio de necessidades, conflitos, etc., até um ponto B, que é o nosso propósito, né? O nosso produto, que é entregar para eles autonomia, dignidade e independência. Esse é o produto do Instituto. Como é que a gente chega nisso? Através de uma intervenção de três etapas, né? 3 colunas. Que o primeiro é o acesso à água, que é o problema mais agudo lá. Então a gente fala, né, que através da água a gente entrega a água da vida.
Então, Cristo está sempre no meio de tudo que a gente faz. Apesar de não ter bandeira de A ou B ou C, o Instituto ele é totalmente cristocêntrico. Mas a gente trabalha como ele trabalhava, né? Primeiro ele sacia a necessidade. Depois vai falar e vai abrir o que tiver que abrir. O primeiro é saciar. Então, nessa etapa da água, da segurança hídrica, a gente constrói cisternas. Todas as casas de uma comunidade devem ter uma cisterna. Porque a cisterna, uma cisterna de 16 mil litros, ela provê água potável, né, água da chuva, que é coletada pelas calhas do telhado, para uma família de 4 a 6 pessoas por até 6 meses. Uau. Então é muito importante. A cisterna é muito importante. E muita gente não tem sequer uma cisterna ainda. A gente acabou de construir 15 agora no primeiro trimestre e já estamos iniciando mais 15 e em julho mais 3, que aí entra um grupo de voluntários lá que vai fazer mais 3. Então a gente quer acabar esse ano com pelo menos 50 cisternas construídas lá. A gente também perfura poços, a gente está para perfurar uns 4 ou 5 poços agora, e constrói barreiros, que são como se fossem pequenos lagos, que enchem de água na época da chuva. Então, assim a gente constrói um sistema hídrico resiliente para as comunidades. Depois nós vamos para uma segunda etapa, que é a segurança alimentar, que é entregando pão, a gente entrega, na verdade, o pão da vida, né? Então, a gente trabalha com hortas orgânicas, familiares, ou seja, cada família, cada casa recebe uma horta com kit de ferramentas e acompanhamento técnico de um agrônomo local, mensal, para que eles, né, consigam desenvolver aquele projeto e tenham aquele senso de dizer, cara, olha, está dando certo, né? Conseguimos, né? A gente pode ir para uma outra etapa. E a terceira e última etapa, que às vezes está um pouco alinhada com essa segunda, é a ativação econômica dessas comunidades. Então a gente levanta qual a vocação que a comunidade tem para desenvolver uma atividade de geração de renda para que ela possa se manter, né, ter autonomia. Então são esses os 3 passos do nosso trabalho. Fantástico, fantástico. Eu vi no vídeo, Robson, que o Instituto tem um alvo, tem uma meta de atingir 100 comunidades, é isso? Sim. Você tem um alvo, porque isso você tem um custo, né, para cavar poços, fazer essas cisternas. O Piauí, se não é o maior, mas é um dos estados mais pobres. As pessoas vivem abaixo. Com o Maranhão ali, né? Aquela área do Nordeste ali é o semiárido, né? A região do Exatamente. Aonde é o sertão, é pior do que o sertão, né? Muitas pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Inclusive, o meu pai, ele é piauense. Então eu falei para ele, inclusive ele está assistindo aqui a live, e eu até falei do projeto. Então eu sei que ali é muita, muita, muita miséria. Então todo esse projeto ele está baseado em doações, certo? Em voluntariado. Como que é assim? Qual que é o custo para isso, a logística porque muitas pessoas saem dos seus estados, eu acredito que até em época de férias, e fazem e se voluntariam. Como que é essa logística? Os doadores e as pessoas que querem doar o tempo também, de repente, a atividade, né? Porque eu sei que todo projeto tem assim, se tantas pessoas doassem o mínimo, tanto teriam alcance tal. Vocês têm esses números. Sim. Passa esses números um pouco para a gente também, o que vocês querem atingir ou tem em tanto tempo. Uhum. Então deixa eu começar falando do Instituto, né? Como é que o Instituto ele se compõe hoje? Nós temos um grupo de mais ou menos 12, 13 pessoas, todos voluntários, tá? Ninguém recebe um centavo do Instituto, e todo o valor que é arrecadado pelo Instituto, tanto na campanha do Apoia-se, que é a nossa campanha de doação recorrente, quanto nas missões, né? Quanto doações pontuais de pessoa física ou jurídica, que são hoje as nossas fontes de receita, vão para os projetos. Então a gente usa, reverte em projetos e também são usados, principalmente o Apoia-se, para bancar as operações do Instituto, né, a parte operacional. Por exemplo, agora, 2 semanas atrás, a gente teve 2 pessoas lá em São Raimundo Nonato, que é a Janete, faz a tesouraria, e a Sônia, da assistente social, e elas foram para lá, ficaram 10 dias, visitando as comunidades para fazer o diagnóstico social e territorial. Então, a gente não começa a trabalhar com nenhuma comunidade sem entender ela antes. É um estudo que tem que ser feito. Exatamente. Então, isso tem um custo, né? A passagem,
A gente tem alguns apoios logísticos lá, mas precisa de dinheiro para isso. A gente tirou muito do nosso bolso no início, né? Para viabilizar essas coisas. É o chamado, né? É a missão. Mas agora a gente consegue administrar alguma coisa disso com essa receita que entra e basicamente assim funciona o Instituto. Na questão dos projetos, né? Uma cisterna, para vocês terem uma ideia, custa na faixa de R$ 3.000. Uma cisterna. Cisterna de 16 mil litros, né? Que você falou que dá para uma família de 4 pessoas. 6 pessoas para 6 meses, exatamente. Um poço, a perfuração. R$ 3.000, tá? R$ 3.000, poxa. R$ 3.000. Perfuração de um poço na faixa de R$ 20.000. E aí o poço é uma loteria, né? Porque o solo do semiárido ele é estreito, compacto e embaixo é rocha, só rocha. Então na época da chuva, que chove muito, né? Isso é uma das belezas da Caatinga, assim, eu sou apaixonado pela Caatinga, porque na época da chuva é uma flor, é verde, exuberante, coisa mais linda. Acabou a chuva, pá, seca. Aquele desertão. Então vocês imaginam, né, que toda aquela vida, todo ano acontece esse ciclo, aquela vida vai para o solo e fertiliza o solo. Então é um solo muito rico. E na época da chuva a água desce, então infiltra e acha as fendas na rocha e são esses bolsões, né? Então quando tu perfura um poço, tu pode ou não encontrar água, porque quando os caras marcam lá, eles marcam as fendas, né? E geralmente a água é salobra, água com sal imprópria para o consumo humano. Por isso a importância das cisternas, que é água doce, né? Então, 20, R$ 25.000 por um poço desse. Aí as hortas, na faixa de 1.500, cada família, né, cada projeto, com hortas, sementes e kit de ferramentas. E aí tem os custos de manutenção, custo hora de um agrônomo, de um geólogo. Então, hoje a gente busca para o Instituto, para a parte de gestão operacional, R$ 10.000. A gente está com 2.100 mais ou menos, né? É uma época difícil, né, do pessoal. R$ 10.000 mês. Por mês. Isso em dólar dá? $2.000, é. $2.000 é uma média de doação. É. Com isso aí, o Instituto já funcionaria, elevaria assim num outro patamar. A nossa presença lá e tudo. Né? Entendi. O Instituto ele é um instituto remoto, essa equipe está distribuída pelo Brasil todo, então o trabalho ele é muito feito em cima de software, de plataformas, né, de gestão de projetos, etc. E exige muito deslocamento nosso para ir para lá, para ir a campo. E todos os voluntários, ele tem algum apoio financeiro do próprio instituto? Porque eles ficam, qual que é, cada vez que se tem uma missão, são quanto tempo? É uma semana, 2 semanas? Porque tem essas pessoas que trabalham, tem a sua vida, qual que é tudo do bolso mesmo deles? É doação até voluntária deles próprios? Como é que funciona? Então, esse grupo que eu falei agora de voluntários é a equipe do Instituto, nosso staff. Tá? E aí tem os projetos de grupos de voluntários, que aí são grupos que vêm de fora. Então o que a gente faz? Hoje nós temos uma sede lá em São Raimundo Nonato, que é um dormitório para 40 pessoas, com banheiro, que é uma escola que nos foi dada em comodato lá, pela prefeitura, em parceria com a ASAF, que é a Associação da Agricultura Familiar. Então a gente conseguiu uma doação para revitalizar o prédio e transformar ele num local, né, com as mínimas condições para receber voluntários e grupos que vão para lá. E a ideia é transformar isso ali num hostel, né, que vai ter hóspedes pagos para gerar receitas mesmo para os projetos. Então, esses grupos, nós preparamos toda a questão de logística, translado, alimentação, seguro, a programação, tudo, como se fosse uma agência de turismo, né, o pacote prontinho, e a gente oferece para grupos de voluntários. Então, esses voluntários pagam uma inscrição, que a inscrição paga toda essa estrutura, né? E trazem também o valor do projeto. Que bacana. E eles vêm e trabalham junto e participam da construção. Que fantástico. Eu quero abrir um aspas aqui, porque nós somos consultores financeiros aqui nos Estados Unidos. E uma das coisas que a gente vê isso claro, tá? Claramente nas famílias,
as famílias que não doam, não têm uma porcentagem da tua renda, aquilo que Deus coloca mesmo, né? Porque nós somos cristãos e acreditamos que tudo que vem nas nossas mãos é Deus que coloca, porque Ele é o dono de tudo. Na verdade, tudo é dele. Não é só dízimo, não é só oferta, não é só a tua cara. É tudo pertence a Ele. E nós somos instrumentos. E a gente vê claramente pessoas que têm várias dificuldades financeiras, têm um planejamento financeiro. Quer dizer, não tem planejamento financeiro. Entra, né, tem renda, sai, está sempre vendido, sempre bagunçado. Quando a gente pergunta, vocês doam, vocês têm um projeto que vocês ajudam? Ou pelo menos uma intenção, sabe? É quase 100%. Zero. É quase que 100% dos casos que a gente, assim, nós fazemos análise financeira com famílias, né? Ajudando as famílias, ou com dívida, ou que tem algum projeto para poder ter mais sucesso financeiramente. É quase que 100% das famílias que a gente vê não tem, que estão em problema financeiro, não tem um projeto de doação. Exatamente. Não tem. E já do outro lado, pessoas que a gente analisa e vê que há uma organização, há uma expectativa, uma perspectiva de vida, de futuro e tal. Quando a gente faz a pergunta, vocês têm uma parte da sua renda que vocês doam? Sim, tantos por cento da nossa renda é para tal projeto, para tal... A maioria em porcentagem. E a maioria dessas pessoas tem uma vida estável, tem uma vida... Não é barganhar, a gente não é barganhar, é uma promessa. É algo assim... Não é aquele que abre a carteira, deixa eu ver o quanto que eu tenho aqui. Eu estou dando, hein? Eu quero ver se vai me dar. Porque, de maneira sistemática. Porque, na verdade, a gente só doa aquilo que já foi nos dado. Por isso que é uma alegria aquele que doa, o maior abençoado, o melhor beneficiado. É ele mesmo. Não é a pessoa que está recebendo, somos nós. Então, as pessoas que vão ouvir isso, eu quero só replicar aquilo que o próprio Criador, o dono de todas as coisas, fala. Me prove e verás. Me prove. Me prove. Olha, faça um pacto. A gente fala assim, meu Deus, ok, eu não sou generosa, eu quero que o Senhor mude em mim. Porque, na verdade, o ato de doar, ele imita o ato do próprio Deus, porque Deus deu. E ele não deu qualquer coisa não, hein? Ele deu seu próprio filho, ele deu o melhor. Ele deu o melhor que ele tinha no céu. Então, ele quer que esse caráter dele reflita em nós. Então, essa generosidade... Deus não precisa do nosso dinheiro. Na verdade, é dele, né? Deus não precisa de dinheiro. Prova de fé, né? Deus não... Ele só quer... Se Deus quiser, ele faz tudo. Ele faz a água sair do semiárido, de qualquer lugar. Ele poderia fazer isso. Se ele quiser. Ele não precisava da ajuda do Mas quem está precisando? Somos nós que estamos... A bênção é nossa, da gente que doa. Exato. Quem tem que ser mudado, quem tem que ser mudado, somos nós. E aquele que até lá tem uma das fotinhas de vocês, fala, o melhor é dar do que receber. É muito melhor. Me fala um pouquinho, Guto, assim, agora entra mais assim, como que você acredita que é só quem tem muito dinheiro que doa? Você vê também a diferença, você vê só tem pessoas que ganham pouco e mesmo assim doam aquela parte, nunca faltou nada. Ou pessoas mais generosas que têm mais condições financeiras, que também dão... Como que é, assim, Qual que é o perfil dos doadores que vocês têm e que estão procurando? Qual que é o projeto nesse sentido, de buscar doadores? Quem que vocês estão procurando? Voltar um pouquinho ao que a Ivana estava falando ali. A gente tem um consultor que nos ajuda, o Marcelo Lacroix. Ele falou assim uma vez, vocês não estão perfurando poços para encontrar água. Vocês estão perfurando poços para encontrar amor. É isso que tem que jorrar, né? Aquilo foi muito bonito, assim. E cara, realmente, eu acho que Deus honra muito o filho, né, que pega uma porção daquilo que ganha e dá para quem não tem, né? Eu tive lá em São Raimundo Nonato, que é onde a gente tem a sede, existe uma fábrica de vasos, como é que chama? Uma cerâmica muito famosa. E a gente foi lá ver, conhecer, né? A gente leva os voluntários lá para fazer um passeio. Eu estava vendo o cara fazendo um vaso, e aí eu comecei a pensar na parábola, né? A Bíblia fala muito no oleiro, no vaso.
E a minha visão de vaso sempre foi, cara, o vaso, né, tipo uma garrafa, ela retém, não é? Ela serve para reter. E eu parava por aí. Mas eu entendi que, além de reter, ela tem que servir. Porque se ela não servir o que ela tem dentro, estraga. Ela não está cumprindo a função dela completa, é só uma parte, né? Sim. Então, acho que, cara, isso não é para cristão, é para todo, é para o ser humano, né? Essa Sim. questão de compartilhar, de dar um pouco do que eu tenho sobrando, ou mesmo faltando, mas dá para quem tem menos. Uma voluntária perguntou lá para uma das meninas da comunidade, fez a seguinte pergunta: se hoje tu pudesse assim jantar no lugar mais incrível, até escolher qualquer lugar para ter uma janta deliciosa, quem tu convidaria? Ela imaginava um ator da Globo, né, um político, um artista tal. E essa menina de uma das comunidades lá disse que sem pensar duas vezes, sem titubear, ela falou: alguém que tem menos que eu. Então isso aí já responde também a pergunta que vocês fizeram, né? O perfil de quem doa. Cara, basta ter amor e entender a dor, né? Ter essa empatia. Qualquer pessoa que tem empatia vai contribuir, vai compartilhar. É Sim, impossível estar bem vendo os outros mal, né? Não tem como. sim. Não Às tem como. vezes, Essa frase, não basta, como é que é? Não basta ter amor, como é que é mesmo que você falou agora? Esqueci. Você entendeu É agora? Daqui a velhice. pouco a gente lembra. Tá gravado aí, depois a gente vê de novo. mas, Isso, exato. Vamos gravar aqui. mas olha, a gente já está quase indo para o nosso final, já deu quase uma hora, o papo está tão bom que eu queria saber mais, perguntar mais. Mas, assim, muitas pessoas, eu estou vendo aqui a Marta que comentou, eu não tenho nada, mas no mês que eu não ajudo alguém eu fico muito triste. E algo que eu aprendi, que a gente sempre tem que dar, quer dizer, dar não, a gente tem que devolver aquilo que Deus pede primeiro, porque se a gente esperar o que sobra, doar aquilo que sobra, não vai. E a gente vai perder, sabe o quê? Muita história, muita experiência e muito milagre pode acontecer na nossa vida. A gente já passou aqui, quem só dá uma olhadinha aí na história, vê que 2008 foi uma das maiores crises aqui nos Estados Unidos. E a gente estava aqui. Né? A gente tinha recém-descoberto de filhos com necessidade especial, eu não trabalhava. O Alan estava num ramo que foi mais afetado, que foi os imóveis. E literalmente, a gente não tinha nada. Mas nunca passou pela minha cabeça, porque isso eu entendi, essa questão de generosidade, não é mérito meu, mas Deus colocou em mim. Eu acreditei desde os meus 20 anos de idade. Eu falo assim, olha, eu posso ficar sem nada, mas o que vier à minha mão é porque Deus já me deu, eu vou honrá-lo com uma parte. Deus não está pedindo, ou a gente não doa aquilo que a gente não tem. Se a gente não tem nada, zero é zero. Mas se coloca alguma coisa, mais uma vez eu repito, provar e ver. Porque literalmente foram milagres. Deus nunca, o doador de tudo, nunca vai deixar faltar o pão. Nunca aconteceu isso. Apenas a gente fala assim, como? Porque a matemática de Deus, o doar é multiplicar. É outra lógica, né, Guto? Mas terminando. Vamos lá. Para quem quiser ajudar, então, com o projeto, Guto, qual que é a maneira mais fácil? Então, e outra coisa também, isso eu quero que você responda a minha pergunta. Quem tem algum projeto, quem tem essa vontade, assim, nossa, eu vejo uma necessidade, igual que vocês viram. Como começar? Qual que é o primeiro passo para se criar, ser o cofundador de um projeto social? Tá, então vamos para a primeira pergunta. A gente... Como é que faz para ajudar, né? As meninas que eu falei que estiveram lá visitando agora, passaram 10 dias, além de todo o problema que é crônico lá da seca, né, do abandono daquelas comunidades, a questão da pandemia e a questão da chuva, né? As chuvas estão muito irregulares. Era para ter chovido bastante, agora não choveu. Então o pessoal perdeu tudo que eles tinham plantado. Falta de Perderam chuva. Tudo que eles tinham, todos os cultivos foram perdidos. Então tinha gente lá que estava 15 dias sem comer, sabe? Então, quando eu acho que o problema é grande, ele pode ser muito maior. E aí entra a importância da gente
quando olhar no olho dessas pessoas ou quando ouvir histórias delas, se colocar, né, lá. Pensar, essa pessoa ela é tão importante quanto eu. Ela brilha tanto quanto eu. Né? Ela não é uma anônima, mais uma da multidão que sofre. A gente tem que entender que cada pessoa é uma pessoa e ela é tão importante quanto a gente. Então, o Instituto precisa mais do que nunca de ajuda, né? Se a gente tivesse hoje 10 milhões em caixa, a gente daria um jeito de torrar esses 10 milhões logo, fazendo coisa para esse povo, porque a situação deles realmente é urgente. E ela é urgente há décadas, né? Porque essa indústria da seca, a crise, ela se arrasta há décadas, né? Coisa horrível, então, né? É muito triste, muito triste. O pessoal quer massa de manobra. Então, a ajuda ali no Instagram aqui, se a pessoa quiser ajudar de forma pontual, ela vai na bio ali, na descrição do Instagram, tem o Pix, né? E tem a campanha do Apoia-se, que é a campanha de doação recorrente, ou manda um direct, uma mensagem, né? Quer fazer de algum outro jeito, quer entender, quer tirar alguma dúvida, a gente está super abertos a tirar qualquer dúvida e explicar mais, né? E vocês dão relatórios, inclusive, né? Todo mês vocês dão relatórios, o quanto que vocês têm em caixa, quais foram os projetos já iniciados. Quem foi beneficiado. Exato. Todo mês. Isso. Todo mês a gente manda um relatório por escrito para os doadores do Apoia-se e para todos os outros também que a gente põe no mailing list. Sim. E no último dia do mês eu faço uma live, eu boto minha cara ali como, vamos dizer assim, o cara responsável pelo Instituto, né? Que hoje é a minha função. Coloco a minha cara ali, trago o pessoal do Instituto também para a gente ter essa relação mais humana com o pessoal que nos segue, que nos ajuda e prestar contas, tirar dúvida. Então, o Instituto não somos nós aqui, é todos nós, né? É uma comunidade. Essa é a ideia. E assim, ó, os problemas são muitos, né? Nós fomos chamados para trabalhar em cima de um problema super localizado lá no semiárido do Piauí, né? Que é uma coisa tão pontual e particular quanto essa, mas existem problemas de todos os lados, né? Dos mais variados tipos. Sim. E se a gente esperar político, a gente vai se frustrar, porque eles não têm, às vezes, interesse ou não têm condições técnicas, né, de resolver esses problemas, porque são muitos. Então, acho que cabe a nós, como cidadãos também, botar a cara a tapa, né, dar esse passo à frente, fazer esse um pouquinho a mais e mobilizar as nossas redes para trabalhar em cima disso, de forma séria, né, forma coerente, embasada, para fazer a vida das pessoas ficar um pouco melhor, daqueles que tanto sofrem. Tudo começa com um projeto pequeno. Às vezes a gente quer fazer algo grandioso, mas tudo começa de uma célula, né? São células, né? Num ato, um a um, e outro, né, a gente tem um grande... o Milton Afonso, ele é um filântropo na nossa igreja. Um dos maiores filântropos do Brasil. Pobre, né? Ele começou a estudar, começou a ajudar uma pessoa, que ele vendeu mais livros nas férias para bolsa de estudo e começou a ajudar um. E no final, ele foi uma pessoa muito próspera, é uma pessoa que tem 100 anos de idade, ele ajudou mais de 70 mil, mas ele não começou com 70 mil alunos, pessoas carentes. Ele começou com um. E foi com o outro, e foi. E Deus, gente, é assim, como ele é o dono de todas as coisas, quando ele vê que a sua mão está aberta para receber e também para doar, não está assim, ó, porque quem está com a mão fechada, você só recebe, você está também fechado para ele colocar na sua mão. É assim que acontece. E aí, a gente, com certeza, vai deixar esse legado, cumprir o nosso propósito aqui nessa terra, que eu acho que é isso que traz maior felicidade. Sem dúvida, sem dúvida. Guto, foi um prazerzão, viu? Essa live vai ficar gravada e com certeza vamos espalhar essa mensagem. Somos luz também. Somos luz. Somos luz, e quem quiser mais informações, só falar com a gente. Tem ali também, a gente tem todas as informações, tem o site, tem no Instagram, Facebook, YouTube, os vídeos lindos que eles produziram para divulgar esse projeto. Um documentário, né? Fantástico. O documentário foi uma coisa assim, ainda mais o pessoal eu que sou da música, né? Quando a gente vê aquela música falando sobre Deus e o Piauí, com aquela lindo, sanfoninha, né, nordestina, ficou uma coisa assim muito, muito sensível, né? Tudo ali feito autoral pelo Robson Fonseca, pro documentário. Tá lindo, aquela trilha tá maravilhosa. Não, né? ficou fantástico, ficou fantástico. Maravilha, conte conosco.
E Sim. com certeza esse projeto vai ainda dar muita alegria, Sempre. muita A gente esperança. volta daqui a alguns meses, né, para falar mais um pouco, você contar das Atualizações, exato. Vamos manter em contato. Relatórios e ajudem Instituto Luz, gente, tá? Cliquem mais uma vez aqui. Para quem está pelo Passo Financeiro, entra na bio aqui do Instituto Luz. Você vai assistir ali vídeos. O documentário também é muito bom, se você puder assistir o documentário. E você vai saber como poder ajudar ali, tanto financeiramente como também pessoalmente. O pessoal, né, que quer mandar, de repente, um filho, os adolescentes, né, Guto, para fazer uma missão, né? Então, isso é muito importante também. É transformador. Nisso, né? O pessoal que sai, que mora numa São Paulo, numa Rio, numa capital de forma geral, né? Eu vejo muito essa preocupação com os pais, com essa geração hoje, os milênios, né? Que estão ali em casa, no videogame, naquele mundo, o pai, de repente, o que eu faço para o meu filho realmente conhecer outro mundo, ver a realidade? É uma ótima ferramenta, né, Guto? E vocês estão abertos. Com certeza. Com certeza. Esse é um dos papéis do Instituto também, né? A gente tem algumas palavras que são importantes, né? A gente chama o sol da marca, e a palavra mais quente, mais ligada ao Instituto é a palavra transformadora. Então, tudo que a gente faz é para transformar a nós, as comunidades, os doadores, os voluntários, né? A gente tem o que a gente chama de... tem o Customer Success, né? Aí no mundo das startups, a gente tem isso adaptado aos públicos que trabalham com a gente, que é doador, comunidade, voluntário e os voluntários. Tem toda uma jornada assim, de experiência para transformar essas pessoas. Então, são super bem-vindos. Eu quero agradecer muito a vocês aqui e falar para o pessoal que está nos vendo e nos ouvindo que a Ivana e o Alan não estão só de blá 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 aqui, eles são mantenedores de instituto, né, com frequência. Ó, Guto, mandamos tanto aí, beleza. Eles estão nos ajudando. E eu quero dar feito. mais. Isso é só o começo. É só o começo. Já tá. Eu só não pus o pé lá ainda, porque você sabe, a gente tem criança pequena aqui, senão já estava lá. A gente vai ser, com certeza, sermos voluntários. Fazendo o Piauí a maior agrofloresta do mundo, se Deus quiser. Bora. Temos um projeto bem legal de agrofloresta lá. Isso. Então, eles são gente que ajudam, né, de verdade. E prazerzaço, assim, ter vocês na nossa vida, né? E mandar um abraço aqui também, já quero mandar para toda a equipe do Instituto, a galera que manda ver, né? Que, pô, já tem família, tem trabalho, tem estudo, e o Instituto acaba sendo, às vezes, a terceira milha para nós, né? Sim. Mas Deus tem abençoado e eu, particularmente, eu sinto dos meus negócios o reflexo dessa doação do Instituto. É o que tu falou, né? Deus tem abençoado de outros lados de forma grandiosa. Aí ele faz como eu falei. Ele sabe, opa, ali tem um canal. Ali ele está fazendo a minha vontade, ele está sendo o meu instrumento. Então eu vou dar mais. Opa, não, que eu vou dar mais. É isso mesmo. Com Deus não tem miséria. Boa noite. Abraço. Maravilha, gente. Obrigado. Abundância para todos, né? Exato. Amém. E ele quer que a gente viva uma vida de abundância, mas você tem que confiar nessa promessa. Provar e ver. E a abundância não é só dinheiro, né? Tem um monte de coisa. Não. É água, é terra, é vida, é alimento. Nós como elemento, a gente estava assistindo anteontem, acho, você lá na Lagoa do Peixe. Legal. Então, esse é um projeto... Eu jamais imaginava que aquela área ali do sul, do Rio Grande do Sul, Camaquã tivesse uma pedra linda daquela. Assim, cara... Nós somos um elemento fora né, do local do ecossistema. Eu falei, olha o Guto lá. Esse é o Guto. Acompanhe ele. Vocês vão com certeza ser melhores. Guto sendo Guto. A melhor coisa é ser a gente, né? Cada um ser quem é. Não precisa usar máscara, não precisa atuar. É isso ali. Gostou ou não gostou, é isso ali. Não precisa pisar no asfalto, né? Nós vamos da terra. Muito bom. Alô, Guto. Beleza, meu querido. Um abraço. Cuide desse beijão. Beijo na Janete e nas crianças. Vamos em frente. Obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.